Bom dia, obrigado pela presença de vocês, bem-vindos ao painel Experiência Sem Fricção nessa edição de 2025 do CMS Innovation. Acho que todo mundo aqui já teve aí uma percepção quando errou a mão com o cliente, quando o cliente está impactado, ele está estressado, insatisfeito por conta de fluxos e processos e até mesmo ferramentas que a gente implementa na melhor das intenções, mas às vezes podem causar alguma ruptura aí no relacionamento com o cliente. IA, eu acho que já está sacramentado, vocês já devem ter ouvido falar bastante hoje, inclusive, e nos últimos tempos também. Eu acho que não é mais uma questão de se pode ser automatizado, mas é uma questão de como vou automatizar sem criar este atrito com o cliente. Então, para dividir esse painel comigo, eu chamo hoje profissionais de extrema relevância no mercado. Carlos Leitão, sócio-diretor da Comunique-me. Por favor, Carlos. Danilo Pecorari, CEO da Hyperstream. Diego Matos, diretor de operações e cliente da Sem Parar. E Paulo Frossar, Senior Vice President da Mastercard. Obrigado, Carlos, pela presença. Obrigado, Danilo. Mas, para começar, eu acho que a gente já faz aqui uma abertura com o Paulo. Paulo, a Mastercard está na linha de frente da inovação em pagamentos e segurança. Na sua visão, o que realmente significa oferecer uma experiência sem fricção no setor financeiro hoje? É sobre velocidade, conveniência ou sobre algo mais profundo, como cobrança e previsibilidade? Boa tarde a todos, prazer estar presente aqui no painel. Bem, a Mastercard como empresa de tecnologia, ela tem no seu DNA já oferecer produtos e serviços para facilitar a vida dos nossos clientes. E hoje, a gente busca, no meio de pagamento, fazer que essa transação seja a mais tranquila possível, sem fricção, que ela possa acontecer da forma mais rápida e principalmente com segurança. Tá? E esse já é um projeto que está acontecendo há algum tempo. Nós temos uma meta global de até 2030 acabar com a senha nas transações online. Para o Brasil, que é um mercado bastante desenvolvido, a gente está antecipando esse desafio para 2028. E aqui a gente está falando numa transação tokenizada, uma transação com biometria, uma transação segura, que dessa forma traz para o cliente essa tranquilidade que a gente chama de quase um pagamento invisível, né? Você faz o pagamento, você nem percebe que está fazendo o pagamento. Então, trazer isso para o cliente, de novo, nesses três pilares, com eficiência, rapidez e segurança, são os pilares que a gente tem para garantir a experiência do cliente. Perfeito, Paulo, obrigado. Antes da gente seguir para a próxima pergunta, eu vou pedir para quem está sintonizado com a gente na frequência 2, levantar a mão, só para a gente ter uma noção de onde vocês estão. Tá ótimo, gente, obrigado. Bom, a gente falou de propósito, falou de percepção, mas é uma tecnologia que dá sustentação a tudo isso. Então, nesse sentido, Danilo, a Hyperstream trabalha diretamente com automação e inteligência. Muita gente automatiza, mas nem sempre reduz o atrito. O que diferencia quem usa a tecnologia de forma estratégica para simplificar a jornada e quem só transfere complexidade para o digital? Legal. Primeiro eu queria agradecer a vocês, né, a oportunidade de compartilhar um pouco do meu conhecimento aqui da Hyperstream. A gente acredita que, né, eu acho que todos os processos a gente já conhece, principalmente nas empresas, normalmente é você trazer de um lado para o outro, levando a complexidade e o atrito, né? Então, a gente vê hoje instituições já bem estabelecidas, né, com os famosos legados, e até instituições que começaram, né? Então, os neobanks, mas se você for ver bem ali no ranking até das reclamações, muitos dos digitais estão lá. E aí o que a gente acredita que, eu acho que é o ponto principal ali do problema? É o dado, né? Então, o dado que passa de um lado, o dado que passa para o outro. Então, você tem que ter uma visão muito clara e muito transparente do que esse dado está fazendo com a sua jornada. Então, vou dar alguns exemplos, eu acho importantes. No fluxo nós temos hoje quase 40 milhões de clientes na ponta, né? Então, nos fluxos de faturamento e cobrança. Então, o dado ali é o processo principal. Então, como você valida essa informação? Então, como essa informação está chegando no seu cliente? Quero dizer, como está chegando na fatura, o total está certo, o parcelamento, né?
tudo isso gera atrito e a pessoa liga no call center para contestar, para pedir uma segunda via. Então, se você tiver ali um fluxo, né, e um cockpit de risco, né, analisando essas informações, é muito importante. Outro ponto também relacionado ao dado, o contexto muda, né, a jornada muda. Então, esse ano nós tivemos 2 projetos muito importantes, que foi a Inefcom das telecoms, né, mudou muita coisa nas faturas. A gente teve o 365 no Bacen, que mudou também para dar mais transparência nas faturas. Então, como que a tecnologia, como a plataforma, ela muda e se adapta a esse contexto? Como que você não tem retrabalho e todo esse retrabalho bate no seu cliente na ponta, gerando fricção? Então, a plataforma ela tem que ser adaptável. Então, o que a gente acredita muito é que sempre que você for trabalhar com tecnologia, você tem que escolher estrategicamente uma plataforma que foque no dado, né, na jornada do dado, e que você consiga criar novas jornadas, né, e que essa jornada também, junto com o dado, ela se contextualize de acordo com o mercado e com o seu cliente. Tá? É uma outra visão de linha aqui em relação à informação. Sim, sem dúvida. E de alguma forma isso acaba simplificando alguns processos também quando você, né, utiliza os dados. E falando em simplificação, às vezes pode ser conflitante, né? Quando você personaliza a experiência do cliente sem provocar uma trava ali para ele nos processos. Eu acho que há muitos anos atrás, quando a gente começou a taguear os clientes que estavam navegando, né? Eu sempre lembro de uma história. Eu sou carioca, não sei se vocês perceberam pelo sotaque, mas eu entrei, né, no e-commerce para comprar uma camisa do Vasco para um amigo, né? Sou flamenguista. Aí ficou ruim. E para sempre ficou aparecendo coisa do Vasco para mim, né? Então, assim, a gente às vezes marca o cliente de uma forma ou hiperpersonaliza. Alô, hiperpersonaliza ele, mas na verdade ele precisa ter acesso a um leque maior. Nesse sentido, né, de como hiperpersonalizar, mas mantendo a simplificação e a proximidade com esse cliente, Diego, do Sem Parar, é um ótimo exemplo da empresa que lida com milhões de clientes em tempo real, certo? Um deles é aquele que vos fala. Que bom, espero que você tenha uma boa jornada aí do Sem Parar. Sempre boas jornadas. Que ótimo. Como vocês equilibram eficiência e personalização? Quais são os aprendizados que tiveram sobre usar dados, comportamento para prever o que o cliente precisa, sem invadir a privacidade dele? Ótima pergunta. Essa questão da personalização, ela tem várias frentes, né, dentro da empresa, né? A gente pode falar na questão de marketing, de crédito, de cobrança. A gente tem trabalhado bastante com os dados para identificar o cliente, mas para não acontecer isso que você comentou. A gente não criar barreiras para que, assim, estereotipar o cliente de uma única forma, né? Mas para buscar efetivamente quais são as jornadas do cliente, como é que o cliente atua. A gente tem, dentro do nosso processo do Sem Parar, frentes em que quando o cliente entra no estacionamento lá de um shopping, a gente já dá algumas opções de descontos para ele, de acordo com a usabilidade dele que ele tem. Então a gente vai identificando oportunidades, né, no uso dele, como ele usa o Sem Parar, aonde que ele usa para maximizar, fidelizar ele dentro do Sem Parar, para que ele continue ali com a gente e veja valor nos nossos produtos. E aí isso vai perpetuando em todas as frentes, né? Seja na questão do uso, né, para que ele seja um high user dos nossos serviços e valorize mais o nosso produto. E aí depois, numa questão de quando ele vem a ficar inadimplente, numa questão de cobrança, ser mais assertivo, identificar quais são os canais que efetivamente ele utiliza. Então, como que ele utilizou os serviços do Sem Parar? Ele entra no meu app, ele é um cara que ele entra quando ele liga para o meu 0800, ele quer falar sempre com uma pessoa, ele se auto-atende. Então, para que a gente esteja sendo mais assertivo nesses processos de melhores canais de atendimento e de cobrança, né? E assim, ainda falando da parte de inadimplência, até qual é o melhor modelo de negociação com esse cliente, né? Não faz sentido eu entrar numa conversa com um cliente de inadimplência e oferecer 10 opções. Né, ofereço a primeira, ele não aceita, ele oferece a segunda, não aceita, tendo que esperar chegar à 10ª. Isso não faz sentido. E eu faço uma jornada com várias fricções. Então, assim, como é que eu sou assertivo? O que esse cliente
qual é o histórico de pagamento, como é que ele, em outros momentos, ele atuou junto a gente, para que a gente possa ser mais assertivo nessa personalização e na utilização dos melhores canais, das melhores ações, em todas as frentes aqui do Sem Parar. Perfeito, Diego, obrigado. Personalizar é importante, mas o timing, ele é decisivo. E aí, nesse sentido, Carlos, a Comunique-me trabalha com comunicação inteligente. Como é que você garante às empresas que as empresas consigam agir no momento certo, responder, ofertar ou cobrar sem ruído e sem perder o timing? Quais são as tecnologias e processos que têm ajudado nisso? Legal. Bom, primeiramente, agradecer de estar aqui mais um ano, dividir o palco com essas feras aqui. Em nome de todo o pessoal da Comunique-me, eu gostaria de agradecer de estar aqui. Excelente pergunta aí, Rafa. Eu acho que vai um pouco no caminho de tudo que a gente está falando aqui ao longo dessas perguntas, né? Eu acho que quando a gente fala de diminuir fricção e de ter o timing, acho que é muito de unir timing com contexto. E aí, dentro dos processos, tecnologias, soluções que a gente oferece lá na Comunique-me e da forma que a gente trabalha, a gente sempre busca unir a questão de dados e experiência do cliente. Dados no sentido de entender a jornada dele, muito do que o Diego falou aqui, e conseguir extrair destes dados, desta experiência do cliente retroalimentando o processo, o timing perfeito e o canal perfeito, o mecanismo perfeito para interagir com aquele cliente da forma que ele necessita. E daí a gente está falando de várias tecnologias, né, a respeito disso. Então a gente pode estar falando, por exemplo, de uma omnicanalidade, onde todas as mídias estão ali integradas de verdade, né, em tempo real, para garantir que a experiência daquele cliente seja a mesma, independente da forma que ele decida contratar a empresa. A gente está falando de ter uma inteligência mesmo de dados em tempo real, munindo a operação para poder interagir com aquele cliente da forma correta. E a gente está falando de automação de processos, e não só de automação, mas de retroalimentação de todas essas interações dentro desse processo, para que ele possa ser lapidado e corrigido da forma necessária ali, para atender as características que o cliente espera, né, de ser atendido. Perfeito, Carlos. Mas mesmo com tanta automação, a gente ainda percebe que existe um público que sente que está sendo tratado, né, de forma diferenciada quando ele não fala com a máquina, ele fala com o humano. Então, Paulo, eu volto com você sobre esse ponto. A gente até estava conversando um pouquinho sobre isso nos bastidores, né? Como é que a gente cria uma experiência humanizada em um mundo de bots e decisões automatizadas? Como equilibrar empatia e eficiência, especialmente em momentos sensíveis com aprovação de crédito ou resolução de problemas? Bom, primeiro só para deixar bem claro que a Master não faz aprovação de crédito, né? Quem faz aprovação de crédito são os emissores, né? Os bancos, as fintechs, eles que fazem a gestão de crédito dos clientes. A gente oferece a tecnologia para que esse ecossistema funcione da melhor forma. É fundamental, na minha opinião, que a parte técnica, a parte operacional, a parte que vem do robozinho, né, vamos chamar assim, ela interaja com a parte humana de uma forma harmoniosa. Tudo que é repetitivo, tudo que é objetivo, o robozinho, a inteligência artificial vai conseguir te atender. Mas tem coisas que você vai precisar de uma interação humana. E saber o momento de balancear quando que o robozinho fala com você e quando que o humano fala com você é super importante, né? Eu gosto até de trazer um exemplo aqui fora da indústria de meio de pagamentos, acho que é um exemplo pessoal e que muitos aqui já devem ter passado por isso, né? Quando você tem um problema com o seu carro parou na rua, você está precisando de uma assistência, e aqui eu tomo a liberdade de falar de uma empresa, vou falar bem, né? Que é a Porto Seguro, que você fala com eles através do WhatsApp, né? Eles, obviamente, fazem a validação, que é você que está falando com ele, rapidamente identificam você, identificam o teu cadastro, você fala o que você precisa, 5, 10 minutos depois, tem um guincho parado na tua frente, ou um motoqueiro lá, que vai resolver, vai trocar tua bateria, né? Enfim, é uma interação automatizada, mas que você está num momento de crise, no momento que você está precisando de uma assistência,
mas que você se sente atendido, né? Então, encontrar esse equilíbrio onde o atendimento vai ser automatizado e aonde precisa entrar o ser humano, eu acho que é o principal desafio das nossas empresas para que o consumidor se sinta bem atendido. Perfeito, Paulo, obrigado. Bom, empatia é percepção, mas ela precisa ser consistente em todos os canais de relacionamento que a gente oferta para os clientes. Danilo, hoje o cliente começa no app, ele passa pelo WhatsApp, termina no telefone e espera que tudo funcione com o mesmo contexto. Como a integração entre canais evoluiu e quais são os maiores desafios para garantir uma jornada fluida, sem repetição ou ruído? Ótima pergunta. Na verdade, o que a gente tem realmente, o cliente hoje ele, né, não é linear, ele começa, né, com uma mensagem no WhatsApp, vai para o SMS, abre o e-mail, inclusive, né, no processo de faturas, né, nós aqui. E no final, às vezes, até termina no impresso, né, ainda existe impresso, e 5 a 10% ali dos clientes acabam recebendo o impresso em casa. Né, mas muitas vezes, como que as empresas começam? Não é com stacks de tecnologia. Então, você acaba, né, levando o WhatsApp para um sistema, o SMS por outro. Como que você depois, no final, você consegue fazer essa integração? Então, é muito difícil. Então, desde o início, você tem que pensar na jornada. Então, hoje, nós aqui da Hyperstream, nós temos, né, as telecoms, os bancos, temos todos os canais integrados, mas você tem que dar essa experiência, né, o cliente, o ID do cliente, ele tem que ser o mesmo em todos os canais. A mensagem, ela tem que ser contextual, ela tem que ser, se você está falando com o cliente, né, no WhatsApp, ela tem que ter contexto também no e-mail, ela tem que ter contexto no impresso. Então, muitas vezes a gente passa por questões de fraude, né? Então a plataforma ela tem que ter essa inteligência na orquestração. Então, garantindo essa inteligência, você garante menos atrito, né? O cliente não liga no call center, então essa orquestração inteligente faz parte. E aí você acaba, né, tendo uma tecnologia adaptável, né, e realmente um stack com diversas jornadas, evitando o atrito do cliente. Perfeito. E essa fluidez, ela exige colaboração. Eu acho que a gente tem dois exemplos aqui de grandes parceiros de mercado, né, a Hyperstream e a Comunique-me. E aí, nesse sentido, Diego, que também, né, é um grande contratante de parcerias no mercado, você vive um ecossistema que envolve bancos, bandeiras, varejistas, estradas, motoristas. Como as parcerias têm sido estratégicas para construir experiências realmente sem fricção? A parceria tem sido muito importante, né? A gente vive necessitando dessas parcerias para garantir que os nossos serviços funcionem bem, assim, o Sem Parar, recentemente, recente é um pouquinho antigo, a gente lançou o nosso cartão de crédito em parceria com uma empresa, né? A gente tem todas as parcerias, exemplo, a gente tem toda a parte de drive-thru, a gente tem uma parceria lá junto com o McDonald's em relação à parte de drive, a gente tem uma capilaridade de estacionamentos no Brasil inteiro com várias empresas, né? Então a gente precisa estar sempre próximo dessas empresas para garantir que a gente preste um bom serviço, né? O principal serviço do Sem Parar é garantir essa fluidez, essa boa jornada na vida do motorista. Então, a gente vem cada vez mais aumentando o nosso leque de serviços, fazendo essas parcerias. Então, o Sem Parar tem hoje toda uma parte de débito veiculares, né? Junto com empresas que a gente adquiriu recentemente, mas todas elas estão atreladas a conexões com o Detran para identificar as multas que tiveram, a parte de pagamento de PVA. Então, todo o nosso portfólio ele está atrelado a parcerias, né, nos serviços prestados para os motoristas. Tanto que o Sem Parar é um facilitador desse processo. Ele é o cara que traz a jornada fluida, é o cara que quando você encosta ali no posto de gasolina, que é abastecer, você não precisa tirar o seu cartão para pagar, você não precisa fazer nada. Você precisa olhar, falar obrigado, que bom que abasteceu e tchau. Né? Então, é uma experiência para quem já teve a oportunidade muito boa. Muito boa. Você fala assim, cara, vai só pagar. Então, ou seja, é muito diferente para quando você tem essa oportunidade.
é muito legal. Então, são parcerias para garantir os nossos serviços e a gente também tem parcerias para garantir muito aquilo que os colegas falaram em relação a toda essa parte tecnológica, os bots, para também fazer com que funcione a jornada do cliente de forma interna, uma jornada de cobrança, como é que eu tenho um bot assertivo, né, que eu possa responder grande parte das perguntas, que eu possa estar fazendo uma jornada end-to-end no processo de atendimento, como é que no processo de venda eu consigo ter todos os canais que o cliente queira entrar e ele ser fluido. Falando a questão de fraude, como é que eu consigo fazer com que essa jornada de fraude não tenha uma fricção, né? Então, tudo para isso eu preciso de parcerias para garantir que esse ecossistema funcione, né? E assim, isso é o que fica por trás. Para o cliente, tem que ser fluido, uma coisa única, né? Então, o cliente não percebe nada, mas a gente garante todas essas conexões com essas parcerias para que a gente pegue o bom de cada uma delas e garanta o melhor serviço para o cliente sem parar. Obrigado, Diego. Carlos, a Comunique-me trabalha muito com o fator humano da comunicação. Que mudanças culturais e de mentalidade vocês têm visto nas empresas que conseguiram colocar o cliente no centro de verdade? Legal. Putz, isso eu acho que é uma preocupação que no contexto atual que a gente tem de mercado é muito importante, Rafa. Assim, as empresas que verdadeiramente olham para a experiência do cliente como um fator relevante dentro da operação e não como, putz, eu tenho que atender o cliente também dentro do meu negócio, né? Que a gente estava falando, a gente falou alguns exemplos aqui também com o pessoal. Eu acho que elas conseguem essa diferenciação e a empresa que consegue unir as áreas internas para falar, olha, a experiência do cliente é importante e faz parte do negócio, é quem vai conseguir se diferenciar e conseguir prestar um serviço da maneira adequada que o mercado espera atualmente e tudo mais. Então, aí nesse sentido, a gente começa a pensar assim, tá, será que nas métricas do meu atendimento eu estou mensurando as coisas da maneira correta? Eu estou mensurando TMA, né? Eu estou mensurando TMA, eu estou mensurando produtividade e tal, mas eu estou mensurando a empatia do meu operador com o cliente? Eu estou mensurando as métricas de NPS, do próprio resultado, do próprio feedback do cliente em relação à minha interação? A gente falou muito de dados aqui, né? Pô, a gente está olhando para os dados, está tendo insight. Eu estou compartilhando esses dados entre as áreas da minha empresa para conseguir ter a visão completa daquele cliente e poder dar a perspectiva correta da interação para aquele cliente, né? E aí acho que ao término de tudo isso, aí sim a gente olha para o conceito de tecnologia. A gente dentro da Comunique entende que todo esse conceito de IA, que a gente fala bastante aqui e tudo mais, não é um conceito determinante de, pô, vai vir para substituir o humano e é isso e tal. A gente olha muito mais para a questão de tecnologia, para os fãs de Marvel que estiverem aqui, como uma Mark V, né, do Homem de Ferro. Então a gente olha muito para a questão de olhar a tecnologia como a função de amparar e melhorar aquele atendente a fornecer a experiência para o cliente que é esperada, né? E aí no sentido de, pô, a IA, de repente, só como exemplo, levantar a mão ali e falar assim, cara, acho que você precisa ser um pouco mais empático nesse momento, tenta usar essa argumentação numa cobrança que a gente estava falando aqui, né, Diego? Pô, você já tentou argumentar dessa forma, tal, fala aqui desse jeito e tal, né? É importante identificar essas possibilidades, né? O que é mais assertivo. Acho que é isso. Perfeito. Bom, nosso tempo está se esgotando, mas eu tenho uma pergunta extremamente importante para o Paulo aqui, falamos de como é que a gente mensura, quais são as métricas, e aí minha pergunta para o Paulo é, como a Mastercard, ela mede fricção junto aos clientes? Bom, basicamente a gente mede através de 3 fatores. O primeiro fator, de uma forma muito simples, é o nível de autorização, ou seja, quantas transações estão passando no nosso sistema que são autorizadas, e aqui eu não estou dizendo, não vou entrar no mérito questão de limite de crédito, de saldo em conta, enfim, transações que são autorizadas. Esse é o primeiro fator. O segundo fator é número de transações tokenizadas. A tokenização nada mais é do que você troca o número do cartão por um número fictício, esse número
passa pela transação e de uma forma segura. Se eu tiver um problema de fraude ali, ninguém vai conseguir fazer nada nesse número e para o cliente isso é transparente. E o terceiro é a questão de fraude, chargeback, índices de fraude e chargeback também. Com esses três índices, vamos chamar dessa forma, a gente consegue garantir no nível de autorização a eficiência da transação, na questão da tokenização, a experiência do cliente e nos níveis de fraude, chargeback, a questão de segurança. Voltando aqui no pilar da primeira pergunta, né, a gente sempre olhando para eficiência, experiência do cliente e a segurança da transação. Então, basicamente, são esses três, olhando na gestão do cliente. Olhando para dentro de casa, eu acho super importante ressaltar também que a gente tem que ser medido, como que a gente está na nossa eficiência junto ao cliente. Então, até trazendo como curiosidade, cada projeto que a Mastercard faz hoje, cada implementação de um produto ou de serviço, a gente faz uma pesquisa com o cliente que participou desse projeto sobre a eficiência nossa na entrega do produto. Fazemos de todos, 100%. E isso também, você falou da importância de transmitir a informação dentro da empresa, a gente procura dividir isso com todas as áreas da empresa buscando eficiência. Bom, perfeito. Nós já estamos praticamente nos acréscimos. Eu gosto sempre de encerrar os painéis em que eu tenho a oportunidade de mediar com uma pergunta para todo o grupo, pedindo, né, a projeção aí dos profissionais de tendências, né, para 3, 5 anos daqui para frente. Então, vou permanecer com o Paulo, que já está com a palavra. O que você vislumbra para o mercado nesses próximos 3, 5 anos? Bom, eu acho que falar de IA aqui é chover no molhado, né? Porque é uma realidade. IA já existe hoje, né? Hoje a Mastercard já utiliza IA de uma forma bastante ampla, principalmente nas questões para garantir a segurança das transações. Mais recentemente, fizemos parceria com uma empresa de IA também, onde a gente começa a olhar o comportamento de consumo do cliente e trazer isso para dentro da transação. Então, a transação ajudar a entender o comportamento do cliente. Então, eu acho que a IA é uma tendência e que não estou falando de futuro, é uma tendência real já agora e que já está acontecendo. Perfeito. Seus agradecimentos, Paulo? Muito obrigado, um prazer. Obrigado aos colegas por participar. É um prazer estar mais um ano aqui com vocês e muito obrigado. Obrigado. Diego, suas previsões e agradecimentos, por favor. Se eu falar de IA, eu vou estar repetindo, né? Ai, caramba, deixa eu pensar outra coisa aqui que eu posso falar. Ainda bem que eu fui o primeiro. Pô, se deu bem. O Vasco cai? Não, de jeito nenhum, não. tá maluco? Não, de jeito nenhum. Eu acho que tem toda uma questão de IA, assim, tem a questão da utilização de dados para a identificação de uma melhor personalização dos clientes, usar a IA em prol disso, para dar uma melhor jornada para o cliente, fazer com que essa jornada ela seja fluida, conseguir fazer com que o cliente consiga se auto-atender e ter todas as respostas que eles precisem dentro de uma construção bem feita, com os dados que a gente tem internamente, com as definições de scripts e fazendo com que a IA trabalhe para isso. A gente olha para dentro do Semparar e, assim, na parte de atendimento, toda uma construção com agentes autônomos, utilizando IA, mas sem abrir mão do atendimento humano. Eu penso muito de que a gente precisa ter vários canais diferentes, atuações em vários canais, não que o cliente se adapte ao Semparar, e sim o Semparar se adapte ao cliente na questão da interação dessa jornada. E utilizar toda essa parte de tecnologia para trazer novos serviços para os nossos clientes, para fazer com que o cliente se fidelize cada vez mais e entenda o produto e que nós somos um facilitador para eles, né, que a gente já faz isso há 25 anos e temos uma percepção muito boa aí. Meus agradecimentos a todos os colegas aqui que estamos trocando ideias, a todo mundo que está aqui nos ouvindo aqui. Espero que a gente possa ter passado aí boas informações e também para toda a organização aqui pelo convite e pelo evento aí, muito legal. Obrigado, Diego. Danilo? Bem, rapidamente aqui, na verdade a gente sempre fala do IA e tal, e aí cai no bot, e o bot muitas vezes não funciona, é isso que a gente faz. Mas o que a gente pensa basicamente é que realmente o dado comportamental vai fazer parte, né, do fluxo em tempo real, né, do comportamento da jornada. Hoje a gente ainda não consegue, né, a Hyperswing está trabalhando por isso, a gente tem milhões de clientes, né, conosco, mas
qual que é o melhor momento, qual que é o melhor canal, né? A gente fica no bot, mas tem uma interação, né? Como eu falei, o cliente não é linear. Então, que esse motor decisional, né, inteligente, que ele faça parte de todos os canais, né? E faça parte do contexto e do momento daquele cliente. Então, para isso que a gente está trabalhando, tá bom? Seus agradecimentos. Agradeço a todos, nossos colegas aqui, né? E obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado, Carlos, para encerrar o nosso painel. Vou ser um pouco arrojado aqui. Eu acho que a gente está vivendo e vai continuar vivendo nos próximos anos aí o que eu gosto de chamar de uma revolução muito mais do que tecnológica, uma revolução emocional. Em que sentido? Um cliente busca confiança nas relações que ele estabelece com as empresas. E eu acho que as empresas que vão se destacar vão ser aquelas que conseguirem, com todas as tecnologias que a gente está falando aqui, estabelecer essas confianças de uma forma massiva com os clientes. Eu acho que isso é o que está se consolidando e vai continuar se consolidando aí nos próximos 3 a 5 anos. Eu acho que é nesse sentido aí. E aí, em termos de agradecimento, queria agradecer muito por todos aqueles que ouviram aí nossa discussão. Obrigado aí pelos comentários, pelas participações de todos aí. Obrigado, Rafa. E eu gostaria de encerrar agradecendo a gentileza de cada um de vocês, agradecer a audiência de vocês aqui na Frequência 2, desejar um bom almoço e agradecer à organização do CMS Financial Innovation 2025. Obrigado, gente. Até ano que vem. Obrigado, pessoal.